eu sou Zoraide Gomes, Cris dos Prazeres, que é meu nome social. Tenho 51 anos de idade. Eu sou pernambucana, nascida na Praia do Janga. Estou no estado do Rio de Janeiro, morando aqui no município há 38 anos. Lá em 1992, um pouco antes, eu já estava muito inquieta, assim, né? Meus filhos crescendo no Morro dos Prazeres, minhas vizinhas, esse barulho, essa coisa que é muito próxima, é muito amor, é muito companheirismo, ao mesmo tempo é tudo tão distante, onde as pessoas não estão se importando se você está dormindo, se você está acordado, se ele quiser escutar um forró bem alto, ele vai, o outro vai no funk, o outro vai no reggae. Eu ficava pensando, cara, como é que o cara não percebe que a outra tem uma tiazinha idosa, acamada, o outro acabou de chegar com o bebê na maternidade, o outro está operado em casa. Por que não... E aí vai estudar a geografia da favela, estudar um pouco a história da favela, a construção da favela, por que as pessoas estão aqui, porque eu não era daqui, eu era recém-chegada. E eu queria pensar um pouco como construir um mundo melhor para mim, para meus filhos e para todas as pessoas que quisessem comungar esse mundo comigo. E foi bem interessante, porque quando eu acendo esse lugar, eu já tinha olhado um pouco para aquela memória de infância, que era de uma casa, de um sítio, onde as pessoas se ajudavam, onde um compartilhava com o outro muito do seu melhor, na sua humanidade. E eu pensei comigo, eu posso fazer isso. Eu posso começar a compartilhar minha humanidade, gentileza. Eu posso ler mais sobre esse processo e posso entender que a gente muda a gente não muda o outro. E aí eu comecei nesse processo de mudança. Então, algumas amigas que já tinham filhos antes de eu ter, eu dizia, deixa a sua criança comigo e vai pro baile. Quebra tudo, vai pro forró, vai pro samba, que eu não me importo de ficar com a sua criança. Então, apesar de morar numa casa muito pequena, às vezes eu ficava. Tinha uma amiga que já faleceu, a Marlene, eu lembro que eu fiquei algumas vezes com os filhos dela lá em casa e eu achava mó barato poder estar com aquelas crianças ali dormindo, aconchegadas, bonitinhas, assim. E quando eu inicio o meu processo, foi muito no processo de observar pessoas que faziam. Então eu queria aprender antes essa cultura da favela, a cultura de fazer, de acolher, de orientar. E aí eu fui voluntária em muitos processos aqui dentro, mas eu fui muito mais voluntária fora daqui. Então eu conheci organizações como a Ação da Cidadania, participei lá no início, fui em palestra quando o Betinho ainda era vivo, eu me sentia a pessoa mais importante do mundo e estar ali. Fiz muitos cursos aos sábados, participei de muitas ações, fui voluntária em ação para ajudar pessoas em situação de rua. Eu lembro que aquilo para mim era um lugar tão importante, me fazia sentir uma pessoa tão importante no mundo, porque apesar de morar num barraquinho muito pequenininho, viver uma situação caótica, né? Quando a gente olha para a favela e vê tanta situação onde as pessoas ainda não têm o sonho de ter seus direitos garantidos, de viver uma vida de abundância. Mas eu sentia tanto amor pelo que eu fazia fora e dentro, que eu pensei, cara, eu acho que já aprendi o suficiente, eu posso fazer aqui. E aí, em 92, a gente começou a estar mais próximo, principalmente de coletivos que atuavam aqui. Em 98, eu falei, a gente vai criar um coletivo. E aí chamei 4 pessoas, jovens, moradoras aqui, Janice, Ana Paula Dias, André Billy, para a gente formar um coletivo. Nessa época a gente já estava atuando em várias frentes. Eu falei, vamos formar um coletivo de ativistas, voluntários da favela. A gente sempre tem tantas pessoas de fora que vêm ser voluntário aqui, por que não a gente mesmo ser voluntário do nosso próprio território? E aí super deu certo, a gente ficou estudando aí uns 6 meses qual seria o nome do coletivo, a gente colocou PROA, que significa Prevenção Realizada com Organização e Amor. E aí a gente queria só atuar mais na prevenção do IST, HIV e AIDS, porque a gente tinha naquele momento, né, de 92 até 98, observado muito o crescimento da pandemia de HIV, a sociedade falando sobre HIV, a gente teve óbito de pessoas famosas, mas a gente olhava aquilo tanto na TV ou material que a gente estava encontrando em fóruns, em seminários e congressos, que não dialogava com a nossa realidade. Tinha uma disparidade ali entre o que é ser e estar nesse lugar da periferia da favela e o que é ser e estar nesse lugar de quem está falando sobre a sociedade, sobre tudo que estava acontecendo. Aí eu, crizinha, já comecei a tretar na minha mente e dizer, cara, esses caras não estão falando para a população, eles estão falando para uma parcela muito pequena dessa população que entende esse dialeto tecniquez que parece que o cara dorme e acorda com a porra do dicionário para falar bonito e para impressionar sei lá quem.
Mas, de verdade, todo esse conhecimento ele precisa ser traduzido para uma linguagem onde a população, que é a grande massa desse país, entenda. Bingo. Vamos trabalhar nisso. E a gente começava estudando assim, era muito bonitinho. Fomos catar folha, a gente ia nos seminários, nos fóruns, a gente vinha com bolsas e bolsas de materiais, né? Tudo que era livro, folder, cartazes. A gente tinha uma sala que tinha um rodapé assim, de cartazes no teto, né? Porque uma das temáticas é usar o poder das palavras. A gente tinha acordado que a gente ia usar muitas palavras positivas, porque, na realidade, a mídia e a sociedade já bombardeiam a gente de negatividade, e que a gente ia trabalhar com informação das pessoas tivessem que levantar o olhar para buscar. Eu não sei como a gente inventou isso, mas tinha muito sentido e tem até hoje, né? Quando as pessoas estão só na direção dos olhos, muitas das vezes, se tiver muita informação, ela se perde, mas quando ela tem que fazer um esforço, ela foca onde ela está jogando esforço. Vamos estudar um pouquinho de neurociência, neurotecnologia, neuropsicologia. A gente estudou um pouco de cada coisa no universo da loucura do ser humano para entender o que ia fazer sentido nas nossas ações. E aí a gente cria um núcleo comunitário de prevenção de IST, HIV e AIDS como uma porta de entrada para que o morador do território pudesse se aproximar mais das informações que a gente naquele momento estava traduzindo. Então, assim, a gente fez um núcleo de tradução dessa linguagem técnica para entrar no enfrentamento da epidemia de HIV, que era muito crescente naquela época. E também desmistificando algumas ações muito tóxicas, né? Até porque, assim, o profissional do sexo, o travesti, tudo chegava muito conturbado aqui dentro. Então, a gente queria, na realidade, fazer uma tradução onde todos os públicos se incluíssem em todas as discussões que estavam acontecendo na sociedade, mas também se sentindo parte dela. E tivesse menos medo de fazer parte desses grupos de discussão. Então, a gente era meio que os caras que iam na linha de frente e arrastava todo mundo para ir junto. A Janice é a líder da revolta, né? E era muito engraçado, porque a gente ia para alguns seminários de mulão mesmo, vamos formar um grupo e vamos. A gente vai entrar muro e sair calado, mas a gente vai fazer a nossa tradução aqui interna. E a gente também começou a observar o quanto as unidades de saúde tinham dificuldade de acolher as pessoas da comunidade. E a minha unidade de saúde, que é o Centro Municipal de Saúde Hernani Agrícola, é uma unidade que é muito distante aqui do Morro dos Prazeres. Então, pela dificuldade de acesso, principalmente das pessoas que são portadores de alguma necessidade especial, uma gestante, um deficiente físico, cadeirante, nem se fala, né? Ele fica trancado dentro de casa no alto da favela, porque não tem a sensibilidade, porque a família precisa trabalhar. Então a gente olhava para todas as questões sociais ligadas ao direito que o cara nem sabia que tinha e não existia de verdade para ele. Falei, opa, outro bingo, né? A gente vai lá na unidade de saúde, a gente vai sensibilizar a unidade para que a gente possa sensibilizar o território. Não adianta você sensibilizar o território, falar da promoção da saúde, falar do direito, né, do acesso, da importância de ir ao médico, não fazer automedicação, da importância das pessoas cuidar dentro dos programas. Era exatamente no momento onde estava se criando muitos programas de atenção básica, para cuidar da pressão arterial, das diabetes, enfim, dos tratamentos das doenças crônicas. E eu estava apaixonada, porque eu estava estudando horrores nessa área, me sentindo a própria médica da família, que ainda não tinha aqui, né? Uma médica só de orientação e não uma médica clínica de consulta, mas eu me sentia muito importante naquele momento de eu saber falar uma linguagem que as pessoas olhassem e se sentissem seduzidas a ponto de executar. A execução da ação era desça o morro, desça o bairro de Santa Teresa e vá procurar o médico. A orientação médica é importante antes de você tomar um anticoncepcional, antes de você tomar um remédio, sei lá, para qualquer outro tipo de doença, principalmente os antibióticos. Porque era assim, o antibiótico você tomou, eu também vou tomar. Minha garganta está doendo, tomou para a garganta, vou tomar também. Hoje eu estava com dor de barriga, tomei esse remédio. Então, assim, e eu sempre fui muito terra. Eu sempre gostei de receitar chá. A única coisa que essa doutora maluca que receita é muito chá. Mas eu sentia também que a gente precisava ir além, né? E a gente foi pesquisar como é que a mulher chega na maternidade, se ela fez o acompanhamento do pré-natal, se ela estava em alguma unidade de saúde. E aqui é complexo, porque eu estou num bairro que se divide em 2 unidades de saúde, né? Eu estou no Rio Comprido, a parte baixa do Complexo dos Prazeres, que é atendido na unidade do Rio Comprido, e a parte alta na unidade de Santa Teresa. Então eu tinha que sensibilizar 2. Eu falei, opa,
passar régua, vou ficar só com prazeres, numa visão muito clara de que a gente precisa também direcionar que meta é essa, que propósito é esse que você tem e que meta é essa que você quer alcançar. E aí foi incrível, a gente escreveu uma proposta, a gente foi junto na unidade de saúde, esse coletivo, e logo de cara a unidade abraçou a ideia e disse, poxa, quem dera se a gente tivesse um coletivo assim em todas as favelas. Isso, de fato, estreitaria muito o relacionamento e criaria uma ponte direta entre o usuário da saúde, morador desse território e as unidades de saúde. Mas eu queria mais, eu queria entender. Eu queria compreender, eu queria mergulhar profundamente em todas as informações sobre como funciona a estrutura de uma unidade de saúde, assim como eu estava fazendo com as escolas. É que eu não estava só na escola que meus filhos estavam atuando, eu estava em várias outras escolas. Porque quando acende o ativismo social, você não olha para um território. Como ativista social, eu acho que tanto eu quanto qualquer outro dos componentes do nosso coletivo, ele trabalha em qualquer lugar do mundo, não é nem só no Brasil. Porque você está olhando a perspectiva do humano, você está olhando a perspectiva do direito, do acesso, né, do comportamento, das metodologias que você pode criar. Então, a minha mente já tinha expandido o suficiente para entender que humanizar e sensibilizar as unidades de saúde é uma meta do Grupo PROA. Bingo! A gente vai para dentro, a gente começa a construir junto com a gestão da unidade de saúde algumas questões que ia facilitar tanto para a unidade de saúde o acolhimento do usuário, tanto para a gente palestrar aqui com o nosso vocabulário dentro de uma tradução técnica, para que esse usuário aqui, esse morador, entendesse a importância da promoção da saúde, né? A importância do autocuidado, a importância de não ficar doente ou não se tornar um doente crônico, né? A importância do cuidado diabético, porque quando ele não cuida, ele sofre amputação. Então, naquela época, já tinha muitas pessoas que tinham perdido membros do seu corpo amputados pela diabetes que estava ali há anos, que nunca foi tratada, que poderia ter sido controlada com medicação, com acompanhamento médico. Sabe? Assim como tuberculose, assim como hipertensão, assim como doenças cardíacas. Então, tinha tantos óbitos em domicílio que, para a gente, naquele momento, construir essa ponte direta, mas sensibilizando os dois lados dela, era fundamental para ter sucesso. E aí foi incrível. Apesar de ser a favela mais distante da unidade de saúde, que é a nossa unidade básica aqui do bairro de Santa Teresa, o Morro dos Prazeres sempre foi o quantitativo maior de usuário, partindo do princípio dessa ação. E aí a gente começa a mexer mais um pouco como é que essa unidade também vem. Na época não tinha estratégia de saúde da família, tinha os acamados, como é que sensibiliza, como é que sensibiliza as unidades também privadas que estão no bairro. Então eu tive aqui o Hospital Adventista Silvestre, fez muito trabalho aqui com a gente, muitas campanhas, né, entendendo o SUS, a característica do SUS, a escassez de profissionais, como tem outras pessoas que atuam profissionalmente na saúde, nas unidades privadas, como essas unidades privadas que estão no território podem se unir a esse território. Aí a gente faz o zoom, ir lá embaixo e expandir, né? A gente sempre faz isso, vai lá em cima e expande para baixo. Então a gente começou a fazer uns movimentos políticos muito interessantes de criação de rede. E aí a gente entendeu que a rede tem uma força extraordinária quando ela olha na mesma perspectiva, quando ela tem essa visão clara e objetiva, qual é o impacto que se gera nesse território quando a gente faz com rede, entendendo não só a potência da rede, mas entendendo o feito da rede. E aí a gente vai sempre trabalhar muito com essa excelência de buscar pessoas que dentro das suas instituições tenham sensibilidade humana e clareza profissional. Né, o que eu estou fazendo ali. Aí a gente expande, aí a gente vai buscar CRAS, CREAS, Conselhos Tutelares, vai entender os hospitais de grande emergência, Souza Guiar, que eu amo de paixão, aquela equipe que está lá. E aí a gente vai para dentro do Conselho Distrital de Saúde, entendeu? O Conselho Municipal, o Conselho Estadual, vai para as conferências, vai entender também outros públicos como idosos, crianças com necessidade especial, grupos LGBTQIA+. Então, assim, a gente vai pulverizando um pouco o nosso desejo de construir essa base de conhecimento e expandir de dentro para dentro e de dentro para fora. E trazer o de fora, mudando a lente. Porque eu acho que muitas pessoas que me conhecem falam assim, quando você está falando, eu entendo. E a ideia, desde lá de 92, sempre foi criar uma metodologia de diálogo
com vocabulário que permeia a cidade, que permeia a sociedade, e não numa cidade partida, e não no território rotulado por uma parcela minúscula que diz que ali as pessoas não entendem. Então, se fazer entender e entender que o outro está te entendendo sempre foi uma meta. Então, a gente também foi buscar abrir esse universo da educação para receber a universidade, para falar com grandes mestres, para entender esses mestres, porque parece que o cara está lá em cima do pedestal, balançar mesmo, fazer o cara descer e fazer uma escuta, né? Porque como a gente estava muito quente nessa coisa da saúde, na promoção da saúde, a gente entendeu que promoção de saúde, para a gente, que era leigo no assunto, era um universo muito vasto, onde a gente precisava estudar muito, buscar muito conhecimento, porque promoção de saúde é desenvolver seres humanos saudáveis. E aí você passa pela saúde, pela educação, pela assistência, pela cultura, pelo esporte, pelo lazer, pelo direito à cidade, pelo acesso à cidade, que não é pensada para uma população pobre. Vamos combinar, né, que quando você passeia na Zona Sul e na Zona Norte, você tem uma diferença extraordinária dentro da mesma espaço chamado Estado do Rio de Janeiro. Então, isso já era um lugar de provocação pessoal e coletiva aqui para a gente. Estou cheio de planos agora, porque o futuro só existe agora, né? Mas eu quero daqui a pouco pendurar minha chuteira, né? Em algum lugar. Não, eu quero pescar, cara. Eu quero ficar na beira da praia fazendo nada. Não fazer nada também é importante. Eu quero escrever muitos livros. Eu tenho muitas coisas aqui. Então, assim, eu quero falar mais nos lugares onde as pessoas de verdade precisam me ouvir. Principalmente derrubando as barreiras de alguns muros muito altos que tem aí nesse lugar de segregação de conhecimento. Então, se você dissesse como você quer se ver daqui a 5 anos, eu vou dizer para você, eu quero fazer outras coisas e delegar para que outras pessoas façam o que eu faço hoje, para que eu tenha tempo para fazer outras coisas. E essas outras coisas estão muito ligadas a conhecimento, a vida, a prática de humanidade. Eu quero ensinar mais mulheres a se defender, por exemplo, já que eu sou uma treinadora de autodefesa. Eu quero escrever muito mais sobre relações entre casais e relação família, já que isso é algo que me inspira, que eu tenho 30 anos observando comportamentos entre pessoas, casais e famílias ricas ou pobres. Não muda muita coisa, hein? Então, assim, eu quero falar mais sobre juventude, a tecnologia e os conflitos entre gerações que não se entendem. Não sei para que um celular que vive no silencioso, né? Então, assim, tem tantas coisas agora que eu quero botar para fora. Daqui a 5 anos eu quero ter concluído muito dessas coisas que está rodando aqui nesse momento, gestando ideias e ações, para que daqui a 10 anos eu possa realmente dizer, eu não vou fazer mais nada além de ficar caminhando pelo mundo. Sabe, 400 quilômetros lá em Santiago, Chile, lá em Miami Beach, toda a orla, fazer nada, ir para Porto de Galinha olhar o peixinho colorido, mergulhar em Noronha com os golfinhos, ir pro samba assim, exageradamente cantar e dançar nas rodas de samba. Quero simplesmente fazer nada, só as coisas boas que estão aqui rodando. Mas não mais que esse compromisso profissional de estar construindo um mundo melhor. Já fiz bastante, inclusive convido as pessoas que vão ouvir isso aqui a pensar o que elas estão fazendo para construir um mundo melhor todos os dias, já que elas querem viver o melhor todos os dias na vida delas. Precisa construir, né? Não dá para apontar só o dedo para o outro e responsabilizar o outro. Então, hoje, as minhas práticas profissionais hoje giram 360 em muitos espaços importantes, porque precisa falar com quem delega as coisas importantes que vai acontecer nesse país. Então, a construção de uma cidade não passa só por quem está ali na gestão, passa por todos que usufruem dessa cidade. É muito importante. Eu falo sempre isso para a juventude. Faça uma prática de um voluntariado pelo menos uma vez no ano. Dê 1 hora. Se você gostar, você passa a fazer a cada 6 meses. Se você começar a gostar mais ainda, faça a cada 3 meses. E se você se apaixonar a cada 2 meses, se de verdade isso vai mudar a sua vida, pelo menos a cada 15 dias, dê 1 hora do seu tempo para fazer uma prática de voluntariado em algum lugar que vai te dar prazer e vai te trazer muito conhecimento para a sua vida. A gente, como um país, como um povo, a gente não gosta de doar para o outro a nossa melhor essência,
amor, humanidade, compromisso, gentileza. A gente quer receber o tempo todo do outro. Então, por isso que parece que às vezes a gente está tão esvaziado coletivamente. Porque a gente não está trocando o nosso melhor, a gente só está desejando receber o melhor do outro. E agora, no momento presente, como você descreveria a mulher que você é? Pergunta interessante, né? Descrever a Dona Cris dos Prazeres hoje. Deixa eu baixar a Dona Zoraide, ela é mais séria. Eu acho que descrever a Dona Cris dos Prazeres hoje é dizer que é uma mulher completa. Tenho muita gratidão pelos meus ancestrais. Estou muito conectada comigo, com a minha essência, com o meu melhor. Chego aos 51, gostosa, bonita, formosa, inteligente. Acho que a Dona Zoraide está bem, a Dona Cris dos Prazeres está surfando uma onda muito legal. Acho que durante anos semeou aí muito amor, adubou essa terra chamada mundo, com muito respeito por todas as pessoas. Então, eu acho que hoje eu estou muito bem, no alto dos meus 51 anos de idade, porque eu me sinto uma pessoa muito feliz, muito realizada. Eu cultuo gratidão a cada segundo. Então, as pessoas dizem assim, as desgraças do mundo não te afetam. Em alguns momentos vão me dar um estado de tristeza momentâneo. Mas a gente não resolve tudo. Eu acho que me sinto muito realizada pelo que eu já construí até hoje. Então, assim, mãe, vó, companheira, amiga, profissional, gestora. Então, estou bem comigo mesma. Agora, as últimas perguntas. O que você achou de contar a sua história hoje? Eu acho ótimo, as pessoas precisam saber que eu existo. Então, tem muita gente que fala, nossa, como você é mostrada? Eu falei, tem que ser, amiga, ó. Nordestina, negra, favelada, periférica, ativista. Tem que contar, gente. Se não contar, fica invisível. E eu acho que quando eu conto, eu encorajo outras mulheres também a sair dessa invisibilidade ou não se permitir continuar. Então é importante sempre falar sobre mim mesma. Eu prefiro falar muito mais sobre mim do que falar da vida dos outros. Então cada um que fale da sua vida. Entendeu? Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar? Eu acho que olhar para você, olhar para aquela outra mocinha que está ali, é, mais uma vez, dizer para o universo gratidão. Principalmente porque são mulheres, porque são jovens, como é meu time de trabalho, como é meu time aqui, ó, Instituto Precisa Ser, onde eu sou uma das diretoras, Aline Frois, nossa fundadora, cofundadora do Vai na Web. Eu coordeno plataformas hoje que são geridas, gestadas, dirigidas por mulheres. Isso me deixa muito feliz. Seja lá dentro do Vai na Web, que é a tecnologia, ou seja aqui, ensinando tecnologia. Quando você chega, você já encontra a Graziele, que está ali, à frente da turma aqui, ou a Carol, que deve estar online lá no Sertão da Paraíba, à frente de uma turma com quase 200 e tantos jovens. Acho que hoje eu me sinto muito, muito feliz e privilegiada por existir e por ver tantas mulheres à frente de trabalhos que dificilmente há 30, 40 anos atrás, o CW vai lembrar disso, era sempre a maioria os homens. Quando eu vejo mulheres estar aqui me entrevistando, normalmente eu dei muito mais entrevista para homens que vinham à frente de um trabalho do que uma mulher. Então, gratidão por vocês estarem aqui e serem mulheres. Que esteja muito sucesso aí esse trabalho que vocês estão fazendo.